Olá, eu sou o Adson Evangelista, casado com a Alina, sou pai do Joseph Caleb, da Sara e da Ana Lia. Daqui a pouco você vai conhecer a minha história. Então, a minha história, a partir do momento que eu vim para Jesus, entreguei minha vida para Jesus, eu estava vivendo um tempo no qual eu tinha uma parceria, tinha uma microempresa, uma empresa que eu tinha iniciado com um discípulo meu, há pouco tempo. E naquele ano estava indo tudo muito bem. Quando eu fui chamado para o ministério de tempo integral, que na época, com a liderança, eu recebi esse convite, e o qual eu era músico no louvor da igreja, já participava. E nisso eu trouxe essa arte da música comigo. Antes de eu entregar a vida para Jesus, eu já usava a música, como meu trabalho também. E nisso eu fui chamado para esse ministério, para fazer parte do ministério principal da nossa igreja. Eu e mais outros colegas do ministério, nós entramos nessa equipe como tempo integral. Aí, só que nisso, para me ter essa tomada de decisão nesse tempo, eu precisaria abrir mão de algo, que era a empresa que eu tinha iniciado com o discípulo. E foi um grande desafio para mim. Porém, o ministério de tempo integral na minha vida era algo que eu sonhava desde quando eu era uma criança, que os meus pais me ensinaram o caminho de servir ao Senhor. E isso já ardia dentro de mim, de ser um obreiro, de ser alguém tempo integral para o ministério da igreja. E eu tive o privilégio, eu vejo isso como um privilégio muito grande, ter sido chamado por aquilo que eu mais gostava de fazer na época, que era servir ao Senhor através do dom, através da música. E Deus me proporcionou isso até então, dei continuidade a essa vida ministerial. Só que aí, ao longo do tempo, nós fomos crescendo em célula, a minha esposa já me ajudava bastante. E toda ela estava crescendo em célula, discipulando outras pessoas, ganhando muitas pessoas para Jesus. A minha esposa, rapidamente, ela de líder de célula, ela alcançou supervisora de setor, foi crescendo, depois virou área. E ao longo do tempo, eu comecei a perceber que a música, eu andava um pouco distante na minha vida ministerial com a minha esposa. Ela estava indo numa direção o qual eu não acompanhava devido à música, porque a música ela requer tempo, tem que gastar tempo com ensaio, com outras coisas. Às vezes ela tinha que reunir com o discípulo num determinado lugar e eu tinha que estar para outro lado, ensaiando, investindo esse tempo na música. Mas assim, foi um tempo muito bom, Voltando aqui nessa parte da música, eu lembro assim que eu, antes de entregar a vida para Jesus, eu tinha tocado em vários lugares, do nosso estado, em outras cidades assim, mas eu tinha um sonho na música que eu gostaria de realizar, que era de tocar o Congresso da Paz. E então ali eu me lembro que em 2010, que foi o primeiro Congresso da Paz que eu toquei, mas antes, em 2009, melhor dizendo, em 2009, estava tendo um congresso e eu estava lá servindo naquele congresso, trabalhando sem ser com a música ali. Eu olhava para aquela plataforma, para aquele palco, as pessoas louvando e tocando. E eu determinei no meu coração, eu disse, eu quero aquilo para mim. E no ano seguinte eu fui chamado para participar do Congresso da Paz. Até então eu vim tocando todos na sequência. Aquilo que eu tinha como um sonho para mim se tornou realidade. De todos os anos eu vim tocando o Congresso da Paz. Aí eu me senti realizado na área da música. Aí um ponto, bem aqui. Aí o que aconteceu depois dessa parte musical foi que eu comecei a perceber que a minha esposa ela começou a crescer nas células. Mas só que chegou um tempo que ela precisou discipular casais, ela precisou discipular outras pessoas e eu não acompanhava ela. Ela estava meio que presa ali numa situação porque ela precisava discipular pessoas mais velhas e outras pessoas, e eu andava numa outra vertente aqui na música, mesmo servindo ao Senhor também junto com ela.
mas ela reunia com o pessoal do setor e no mesmo horário eu tinha que estar no ensaio. Assim, a nossa vida ministerial estava meio assim, sem a gente ter esse controle de saber, meu Deus, aonde é que nós queremos chegar? Aonde é que nós vamos alcançar? O que que Deus ele tem para nós no ministério? O que que nós podemos fazer, né? Eu começava a pensar, começava a sonhar, mas a parte musical, a minha esposa não me acompanhava nesse sentido, né? E eu também não acompanhava ela no sentido de discipular as pessoas. E nós começamos a perceber que nós precisávamos ter um equilíbrio daquela coisa. Aí foi o tempo que surgiu aquele projeto, né, do Atos em Ação, que foi uma equipe muito grande para São Paulo, inclusive o meu discipulador, a pessoa que me ajudou por muito tempo, né, o pastor Fredson, né, eu quero ressaltar aqui o nome dele, ele foi um pai para mim, um pai espiritual, que investiu tempo na minha vida, né, eu quero lembrar de algo assim que eu creio que é importante na minha história, de que quando nós tivemos problemas conjugais, eu mais a minha esposa, ele dizia para mim, olha, esses problemas que vocês estão enfrentando hoje, tenha certeza que vai servir de experiência e vocês vão ajudar outras pessoas no futuro. E eu não entendia quando ele falava isso, e realmente, né, era algo que ele falava para nós, obras maiores vocês farão. Quando ele foi para São Paulo, né, o meu nome foi até cogitado de participar daquele projeto, que foi quando então a liderança entendeu que eu, como um discípulo muito ativo, já tempo integral no reino de Deus, servindo ali, crescendo em célula, ali juntamente com a minha esposa, nós acabamos assumindo aquele núcleo, que é o núcleo do Bairro da Esperança. Nós passamos a pastorear aquelas pessoas ali naquele núcleo. E foi um tempo muito bom, foi quando caiu a ficha, que aí eu precisava então dar uma pausa um pouco com relação ao ministério de louvor, que sugava muito do tempo, que agora, nesse momento, eu ia precisar discipular muitas pessoas, né? E foi algo assim tremendo assim na minha vida, né? Foi algo muito maravilhoso essa questão de discipular junto com a minha esposa, né? Assim, foi céus abertos em nossas vidas, foi um desafio muito grande que eu tive que discipular os meus pais. Olha só, o desafio meu ministerial foi muito forte aqui na minha história, porque eu entreguei a minha vida para Jesus naquela igreja, naquele núcleo, e ao passar dos anos eu fui crescendo e passei a virar o pastor naquela igreja local ali, né? Passamos a ser os pastores de distrito e pastorear aquele povo aonde nós crescemos ali. Eu entreguei minha vida para Jesus e quando eu esperei assim, eu já estava liderando aquele núcleo e eu comecei a perceber, meu Deus, Deus tinha planos tão maravilhosos para mim. E às vezes eu não compreendia o que estava acontecendo na minha vida. Tá? De uma certa forma, eu quero que a minha história encoraje você nisso, a entender que os planos que Deus tem para você é maiores do que aquilo que você pensa, né? São insondáveis aquilo que Deus ele tem para nós. Eu nunca imaginei naquele momento, né, por mais que já sendo tempo integral no ministério, que eu iria pastorear aquele povo que estava todo dia ali comigo, no dia a dia. Passei a discipular os meus pais, os meus irmãos, pessoas que eram meus amigos ali. Naquele momento eu passei a discipular aquelas pessoas maravilhosas que nos ajudaram, nós crescemos muito ali naquele núcleo. E a outra parte da história tão interessante, que chegou um tempo que a liderança chegou conosco e nós fomos enviados como missionários para a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Gente, foi um tempo assim tão maravilhoso ali naquele lugar, né? Claro, teve muitos desafios, mas teve algo assim tão interessante na nossa história, que nós passamos a fazer um GE com uma determinada família, né? Uma família muito abençoada. Nós começamos a fazer um GE com eles e nenhum deles naquele momento ainda tinha entregado a vida para Jesus, mas nós não desistimos, nós investimos tempo neles. Eu me lembro numa reunião que nós fizemos lá nesse GE, orando com eles, que de uma vez só 11 pessoas ali naquela cidade, todos daquela família, entregaram a vida para Jesus. Querido, foi algo assim tão maravilhoso, assim que Deus fez nas nossas vidas. Aí nós viemos entender que aquele tempo, aquelas lutas que nós tínhamos passado ainda em Santarém, antes de ter ido para Cuiabá, né, aquilo que o pastor Fredson, como meu discipulador, ele já dizia, que isso que vocês estão vivendo hoje, as dificuldades de hoje, era para que vocês ajudem outras famílias no futuro. Aí eu entendo aquilo que a Bíblia fala para nós, né, que a mesma consolação que eu sou consolado é que eu vou consolar as outras.
Queridos, isso arde no nosso coração, amar vidas, né? É algo assim que a minha esposa, ela leu um livro muito importante que ela fala também, até que nada mais importe. E foi isso que nós trouxemos para a nossa vida. Nós vivemos, né, uma vida substituída, nossa vida foi substituída. Até Paulo também lhe diz que logo já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou então nós decidimos viver para as outras pessoas, dar a nossa vida em favor dos discípulos, né? E foi um tempo muito bom, crescemos lá naquele lugar, porém chegou o tempo de nós retornarmos. Entendemos, graças a Deus por isso, né? Somos muito gratos a Deus, que vidas foram alcançadas, pessoas que pessoas jamais acreditavam nelas, pessoas que nós até brincávamos lá, meu Deus, vocês são os improváveis aqui nesse lugar. E nós viemos para ajudar vocês, para servir vocês naquilo que for preciso. Tá? Os nossos ombros são para servir vocês, era isso que nós falávamos para aquelas pessoas, para aqueles discípulos que nós alcançamos, conquistamos lá naquele lugar. Então chegou o tempo, retornamos para Santarém, estamos aqui, fomos muito bem recebidos por essa liderança abençoada, né? Louvo a Deus por essa liderança que faz parte hoje. Quero até ressaltar, né? Sou muito bem acompanhado hoje com a pastora Etelvino, o pastor Valdemar, que são os nossos líderes diretos, que nos acompanham no discipulado, né? Louvo a Deus pela vida da pastora Miriam, pastor Luiz, né, que nos dão esse suporte, a pastora Rebeca nos receberam nessa nossa volta. Querido, nós estamos vivendo um tempo incrível e eu quero dizer para você, né, que tudo aquilo que Deus ele tem para você, quando você se colocar à disposição, eu entendo assim, que quando nós cuidamos daquilo que é de Deus, Ele cuida daquilo que é nosso. E eu quero dizer para você, finalizar com isso, que essa foi a minha história.